O dia começou como qualquer outro. O bispo Bruno Leonardo acordou cedo, fez sua oração matinal e deu início à sua rotina habitual. A agenda estava cheia. Aconselhamentos, reuniões com líderes da igreja, visitas a membros da congregação que precisavam de apoio. Mas naquele dia, algo estava diferente. Havia uma inquietação dentro dele, uma sensação estranha, difícil de explicar. Era como se um chamado silencioso ecoasse em seu coração. Enquanto caminhava pelos corredores da igreja, cumprimentando os fiéis e conversando com os membros da equipe, essa sensação só aumentava. Era como se uma voz interna dissesse: há algo que precisa ser feito. Você está pronto? O bispo tentou ignorar. Afinal, já fazia tanto pela comunidade, pregava, ajudava os necessitados, aconselhava casais em crise, liderava campanhas para auxiliar os mais pobres. Mas quanto mais tentava afastar o sentimento, mais forte ele se tornava. Foi no momento de oração solitária, ao final da tarde, que algo surpreendente aconteceu. Ajoelhou-se no altar vazio, iluminado apenas pela luz suave das velas, e fez uma prece. Senhor, se há algo que preciso fazer, me mostra. Dá-me um sinal. Estou disposto a obedecer, mas preciso saber qual é a tua vontade. O silêncio era quase absoluto. Apenas o som distante dos pássaros lá fora e o leve farfalhar das folhas nas árvores próximas preenchiam o ambiente. Então, de repente, uma lembrança veio à mente. A de um homem que ele havia encontrado anos atrás. Um homem perdido, desesperado, que precisava de uma palavra de esperança. Naquele instante, o bispo sentiu um arrepio. Ele entendeu que aquela lembrança não havia surgido por acaso. Deus estava lhe mostrando algo. Ele precisava ir além das paredes da igreja, além da segurança do altar. Precisava alcançar aqueles que não tinham forças para vir até ele. A revelação encheu seu coração de empolgação e também de temor. Como as pessoas reagiriam? Como explicaria isso à comunidade? Sabia que não seria uma decisão fácil, mas também sabia: quando Deus chama, não há espaço para recusar. Se você quer saber como essa história continua e qual foi a decisão surpreendente que o bispo Bruno Leonardo tomou, inscreva-se no canal agora mesmo e ative as notificações para não perder nenhum detalhe dessa jornada de fé e transformação. O chamado estava claro, mas o coração do bispo ainda inquieto. Agora que Deus havia colocado essa missão diante dele, surgiam as perguntas. Estou realmente pronto para isso? E se eu falhar? E se as pessoas não entenderem? Passou a noite em claro, relembrando experiências do passado, momentos de crise, desafios ministeriais, famílias que ajudou a reerguer, pessoas que aconselhou no desespero. Mas dessa vez, era diferente. Sentia que precisaria sair de sua zona de conforto como nunca antes. Na manhã seguinte, enquanto tomava o café, um pensamento insistente martelava em sua mente. Será que estou indo longe demais? Era natural ter dúvidas. Sabia que muitas pessoas, até mesmo dentro da igreja, poderiam não entender. Alguns questionariam. Outros talvez se opusessem. Mas ele também sabia que não podia ignorar o que estava sentindo. A caminho da igreja, decidiu conversar com um amigo de longa data, alguém que sempre esteve ao seu lado nos momentos difíceis. Sentaram-se em um banco afastado, no jardim da igreja, e o bispo desabafou. Sinto que Deus está me pedindo para dar um passo maior, algo que vai mudar tudo. Mas ao mesmo tempo, sinto medo. Medo de errar. Medo de não ser compreendido. O amigo o ouviu com atenção e respondeu com um sorriso. Se fosse fácil, qualquer um faria. Mas Deus escolheu você porque confia na sua fé. Essas palavras tocaram profundamente o coração do bispo. Ele percebeu que a dúvida não era sinal de fraqueza espiritual, mas sim de que estava diante de algo realmente grandioso. No fim daquele dia, tomou uma decisão. Não deixaria o medo paralisá-lo. Não tinha todas as respostas, mas tinha certeza de uma coisa. Quando Deus chama, Ele também capacita. E agora eu quero saber de você. Alguma vez Deus já colocou um desafio na sua vida que parecia grande demais? Como você enfrentou isso? Escreva nos comentários. Sua história pode inspirar outras pessoas. Os dias seguintes foram de intensa reflexão para o bispo Bruno Leonardo.
Ele sabia que uma decisão importante precisava ser tomada. Mas ainda havia um peso sobre seus ombros. E se estivesse interpretando errado? E se aquele sentimento fosse apenas um desejo pessoal, e não o verdadeiro chamado de Deus? O bispo Bruno Leonardo precisava de um sinal. Algo que confirmasse, sem sombra de dúvidas, que aquela era a direção certa a seguir. E foi exatamente isso que aconteceu. Numa tarde comum, enquanto caminhava pelas ruas de um bairro próximo à igreja, viu um homem sentado na calçada. Estava sujo, com roupas rasgadas e um olhar perdido. Segurava um pequeno pedaço de papel nas mãos. O bispo sentiu um aperto no peito. Deveria parar. Deveria seguir em frente. Algo dentro dele insistia. Pare. Fale com ele. Ele se aproximou, com voz calma. Cumprimentou. Boa tarde, meu amigo. Está precisando de alguma ajuda? O homem levantou os olhos lentamente e respondeu, com uma voz fraca. Eu só queria saber se Deus ainda se importa comigo. Aquelas palavras bateram como um raio no coração do bispo. Naquele instante, ele teve certeza. Aquele não era um encontro aleatório. Deus estava falando com ele. Clara, direta, inconfundivelmente. O bispo se ajoelhou ao lado do homem, colocou a mão sobre seu ombro e disse com convicção: Deus nunca deixou de se importar com você. Ele me trouxe aqui hoje, só para te lembrar disso. O homem começou a chorar. Entre soluços, contou sua história. Havia perdido tudo, sido abandonado pela família e vivia nas ruas há meses, sem nenhuma esperança. O papel que segurava era a única coisa que tinha, um versículo bíblico que alguém lhe dera anos atrás. O bispo sentiu um nó na garganta. Ali, diante dele, estava a confirmação de que sua missão era real. Naquela noite, ajoelhado novamente diante do altar, orou. Senhor, agora eu sei. Agora eu tenho certeza. Eu vou seguir o que o Senhor me pediu. E você? Já viveu um momento em que sentiu claramente que Deus estava falando com você? Compartilhe nos comentários. Sua história pode fortalecer a fé de outras pessoas. Depois daquela oração, o bispo Bruno Leonardo entendeu que não havia mais espaço para dúvidas. O chamado era claro. E a resposta também. Mas ele sabia. Agir sem direção poderia comprometer tudo. Passou os dias seguintes em jejum e oração, buscando sabedoria. Como começar? Quem envolver? Como comunicar isso à igreja? Na semana seguinte, convocou uma reunião com os líderes da congregação. Muitos estavam curiosos, sabiam que algo havia mudado. O olhar do bispo, o tom da sua voz, até sua presença, tudo parecia carregado de uma nova força. Quando todos estavam reunidos, ele respirou fundo e começou. Meus irmãos, Deus me mostrou algo poderoso. Durante anos, fizemos um trabalho lindo dentro destas paredes. Mas agora chegou a hora de sair delas. Deus está nos chamando para alcançar os que nunca viriam até aqui por conta própria. E eu decidi obedecer. Um silêncio profundo tomou conta da sala. Alguns se entreolharam, surpresos. Outros acenavam positivamente, sentindo a profundidade do que estavam ouvindo. Mas também havia olhares de preocupação. Um dos líderes, com cautela, perguntou: Bispo, o que exatamente o senhor pretende fazer? Ele sorriu e respondeu: Eu vou até onde for preciso para levar a palavra de Deus. Se for na rua, estarei lá. Se for nas casas, eu irei. Se for de madrugada, eu não hesitarei. Deus está nos chamando para alcançar os que estão longe e mostrar que Ele nunca desistiu deles. Aquela declaração mudou tudo. Alguns ficaram emocionados, impactados. Outros, cautelosos. Mas o bispo não tinha mais dúvidas. Era isso que Deus queria dele. Nos dias seguintes, começou a agir. Saiu às ruas. Conversou com moradores de comunidades carentes. Visitou hospitais. Entrou em lugares onde a presença de um líder religioso não era comum. E a cada novo encontro, a confirmação de que estava no caminho certo crescia dentro dele. Mas ele também sabia. Nem todos entenderiam. As críticas começaram a surgir. E o primeiro grande teste estava prestes a acontecer. O bispo Bruno Leonardo sabia que não poderia mais voltar atrás. Mas toda grande mudança traz desafios, questionamentos, até oposição.
Nos primeiros dias, sua nova abordagem gerou curiosidade. O bispo está indo às ruas mesmo. Está visitando os necessitados pessoalmente. Mas, com o tempo, vieram os questionamentos. Membros mais tradicionais começaram a murmurar. Isso não é trabalho da igreja. O bispo deveria se concentrar no altar, não nas ruas. Mas o bispo não se abalou. Ele sabia. Nem todo chamado de Deus será compreendido por todos. Enquanto alguns duvidavam, outros eram profundamente impactados. Em uma de suas visitas noturnas, encontrou uma idosa sentada na porta de casa, cabisbaixa, segurando um terço nas mãos. Quando o viu, seus olhos se encheram de lágrimas. Bispo, eu orei tanto para Deus me mandar um sinal de que Ele ainda cuida de mim, e o Senhor apareceu. Aquilo mexeu com ele. Era por isso que ele estava ali. Deus não havia chamado Bruno Leonardo apenas para pregar no altar, mas para ser um instrumento de transformação real, nos lugares onde a fé parecia esquecida. Mas os desafios estavam apenas começando. Com o crescimento do trabalho, a resistência aumentou. Alguns líderes religiosos começaram a criticar. Ele está exagerando. Está desrespeitando a tradição. A oposição mais dolorosa, porém, veio de dentro. Um grupo de membros da própria igreja pediu uma reunião. Um dos mais antigos falou: Bispo, respeitamos seu trabalho, mas achamos que o senhor está indo longe demais. O senhor sempre foi um grande pregador, mas agora parece mais focado nas ruas do que aqui. Isso pode afastar os fiéis. O bispo ouviu em silêncio. Entendia o medo da mudança. Mas aquela missão não era uma escolha pessoal. Era um chamado de Deus. Com serenidade, respondeu: Quando Jesus veio à terra, ele passou mais tempo entre os necessitados do que dentro do templo. Ele foi onde as pessoas mais precisavam dele. Se queremos seguir seus passos, precisamos estar dispostos a fazer o mesmo. Alguns refletiram. Outros saíram insatisfeitos. Mas ele sabia, Deus havia chamado. E abriria os caminhos. Mesmo diante das críticas, o bispo Bruno Leonardo estava decidido. Não recuaria. Ele não foi chamado para agradar a todos, mas para cumprir uma missão maior. E assim, continuou, pregando nas ruas, visitando hospitais, entrando em orfanatos, e levando a palavra onde ela parecia esquecida. Conversando com moradores de comunidades carentes, o bispo Bruno Leonardo percebia, a cada novo passo, algo extraordinário acontecer. Vidas estavam sendo transformadas. Mas foi numa noite especial que tudo mudou. Ele organizava um culto ao ar livre, numa praça pública. Havia um palco simples, algumas cadeiras espalhadas e um pequeno grupo de fiéis que o acompanhava. Nada grandioso. Mas o que aconteceu ali, ninguém poderia prever. Enquanto falava sobre fé e esperança, uma mulher, no fundo da multidão, começou a chorar. Ela tremia, com as mãos cobrindo o rosto. Aos poucos, as pessoas ao redor notaram e se aproximaram. O bispo interrompeu a pregação e foi até ela. Minha irmã, o que está acontecendo? Perguntou com voz suave. Entre soluços, ela respondeu: Eu estava indo tirar minha própria vida hoje, mas algo me trouxe até aqui. Não sei explicar, mas quando ouvi suas palavras, senti que Deus ainda se importa comigo. Naquele instante, um silêncio profundo tomou conta da praça. Muitos começaram a chorar com ela. O bispo, emocionado, sabia. Aquele era um sinal claro de Deus. Diante de todos, aquela mulher entregou sua vida a Cristo. A partir desse dia, tudo mudou. O impacto daquele culto se espalhou rapidamente. Pessoas que estavam distantes da igreja começaram a procurá-lo. Eu ouvi o que aconteceu naquela praça, diziam. O que você está fazendo pode mudar nossa cidade. A cada novo culto ao ar livre, mais pessoas se juntavam. Vinham de diferentes bairros, com histórias diversas, sedentas por uma palavra, por oração, por esperança. Até mesmo antigos críticos começaram a refletir sobre o que estavam testemunhando. Numa tarde chuvosa, durante uma dessas reuniões, um homem se aproximou. Tinha o olhar carregado, expressão sombria. O bispo o reconheceu, mas nunca havia conversado com ele antes. Com a voz trêmula, o homem disse: Bispo, eu sou o irmão daquela mulher que o senhor ajudou na praça.
Tenho observado de longe o que está fazendo. Quero pedir desculpas por não ter acreditado. Eu estava cego. Mas agora vejo. Por favor, me deixe fazer parte disso. Quero ajudar. Quero mudar minha vida. O bispo sorriu, com os olhos cheios de lágrimas, e o abraçou. Ele sabia. Cada vida transformada era uma confirmação de que estava no caminho certo. A repercussão não ficou apenas na cidade. A mídia local começou a noticiar o trabalho. Pastores de outras denominações procuravam Bruno para entender sua abordagem. Críticas surgiram, sim, mas também muitos reconheciam. Era uma renovação do espírito missionário. Por onde passava, Bruno Leonardo se tornava exemplo de uma fé viva, prática, sem limites ou fronteiras. Ele pregava não apenas no templo, mas nas ruas, casas, praças. Porque acreditava. O verdadeiro evangelho se vive no cotidiano. Essa repercussão não transformava apenas as vidas ao redor. Transformava também o próprio bispo. Ele se sentia mais forte, mais preparado, mais convicto. Deus mostrava, passo a passo, que aquela missão, sem barreiras, era o caminho certo. Mas com cada vitória, novos desafios surgiam. Apesar dos frutos visíveis, nem todos estavam preparados para aceitar essa nova forma de viver o ministério. Pastores de igrejas tradicionais viam sua abordagem como uma ameaça às estruturas estabelecidas. Acusavam-no de desrespeitar o sagrado, diziam que ele estava buscando atenção ou promovendo a si mesmo. No início, Bruno tentou ignorar. Sabia que toda grande obra enfrentaria resistência. Mas à medida que as críticas cresciam, sentiu que precisava se posicionar. Em oração, decidiu. Convocaria uma reunião com os principais líderes religiosos que estavam questionando sua missão. Numa tarde quente, chegou à sede de uma das igrejas, onde foi recebido por pastores que aguardavam sua explicação. O ambiente era tenso. Um dos mais experientes disse: Bispo Bruno, respeitamos o que tem feito, mas há limites. As ruas não são lugar para pregar. Isso deve ser feito no templo. Se continuar assim, temo que estará se afastando do verdadeiro ministério. Bruno ouviu em silêncio, respeitosamente. Quando chegou sua vez, levantou-se com calma e disse: Eu entendo suas preocupações. E respeito profundamente a visão de cada um aqui. Mas meu coração está em paz, porque sei que estou seguindo a vontade de Deus. Ele me chamou para ir além. Para levar sua palavra a quem não consegue vir até o templo. Não estou desrespeitando o sagrado. Estou levando o sagrado até onde ele nunca chegou. A sala ficou em silêncio. Muitos refletiam. Mas um dos mais rígidos retrucou: E você realmente acredita que Deus está nesses lugares? Nas ruas? Entre os perdidos? Bruno respondeu com firmeza: Sim, Deus está lá. E é por isso que eu vou. Jesus não veio para os justos, mas para os perdidos. Se queremos seguir seus passos, precisamos estar onde ele estaria. Aquela resposta mexeu com todos. Alguns ainda resistiam, mas outros começaram a ver com novos olhos. A missão do bispo Bruno Leonardo estava apenas começando. E agora, mais do que nunca, ele sabia, não recuaria. Ele andou entre os doentes, os rejeitados pela sociedade. Eu estou apenas tentando seguir o exemplo dele. E não estou indo sozinho, estou indo com ele. Essas palavras saíram do coração do bispo Bruno Leonardo durante um dos momentos mais desafiadores de sua missão. Ele sabia que estava diante de algo crucial. Não era apenas a resistência dos homens que o testava, mas o próprio chamado divino que exigia dele fé inabalável. A reunião com os líderes religiosos não terminou com todos em acordo. Muitos ainda não aceitavam sua abordagem. Mas Bruno não buscava aprovação humana. Ele buscava fidelidade ao propósito. E mesmo diante da oposição, ele saiu dali mais certo do que nunca. Estava no caminho certo. Ao final daquela tarde, ele se despediu com um sorriso tranquilo. Sabia que aquele seria apenas um entre muitos desafios que ainda enfrentaria. Mas também sabia que Deus estava com ele. E isso era tudo o que precisava para continuar. O caminho que o bispo Bruno Leonardo percorreu foi longo, árduo e cheio de obstáculos. Mas, com o passar do tempo, ele entendeu que o que Deus estava fazendo por meio dele era muito maior do que ele jamais poderia imaginar.
Após aquele encontro tenso com os líderes religiosos, onde sua fé foi posta à prova, Bruno se manteve firme. E não apenas resistiu, como viu seu ministério crescer, em impacto, em alcance, principalmente, em transformação de vidas. Sua decisão de levar a palavra de Deus para fora das quatro paredes da igreja começou a ser reconhecida como uma verdadeira missão. Inicialmente desconfortável para muitos, a abordagem do bispo passou a ser vista como um sopro novo de esperança, um mover de Deus. Vidas começaram a ser tocadas. Pessoas que estavam à beira do abismo, emocional, espiritual e até físico, encontraram cura, consolo e esperança. As palavras de Bruno não eram apenas pregações. Eram vida. Sua fé não se resumia a discursos. Ela estava viva, pulsando nas ruas, nos becos, nas casas. O pequeno movimento de cultos ao ar livre cresceu rapidamente. Novos grupos se formaram, lideranças se levantaram, e o ministério do bispo Bruno Leonardo se tornou um exemplo claro de que a verdadeira missão cristã não tem muros nem fronteiras. Ele ia onde muitos nunca foram. Pregava onde muitos nunca ousaram pregar. Levava o evangelho onde antes só existia silêncio e dor. Ao olhar para trás, Bruno não via mais a resistência como obstáculo, mas como degrau. Foi no confronto, na crítica, na dor, que ele encontrou clareza de propósito. Toda caminhada com Deus exige provações, mas é nelas que a fé se solidifica. Em uma manhã fria, sozinho em oração, o bispo teve uma visão. Ele viu uma igreja viva, não apenas cheia de pessoas em bancos, mas composta por homens e mulheres de todas as idades unidas por uma fé verdadeira. Ele viu ruas restauradas, famílias reconstruídas, corações curados. Deus estava mostrando. A missão só estava começando. Com o coração renovado e cheio de paz, Bruno se levantou daquela oração decidido a continuar espalhando o amor de Cristo, por onde passasse. E o mais belo de tudo, ele entendia que não estava sozinho. Cada pessoa tocada por sua fé, agora também se tornava parte da missão. A história do bispo Bruno Leonardo não era mais só dele. Ela se tornava inspiração para muitos. Uma prova viva de que a fé ousada, quando colocada em ação, move montanhas e transforma o mundo. Agora queremos saber de você. O que mais te inspira na história do bispo Bruno Leonardo? De que forma essa jornada tocou seu coração e te motivou a viver com mais fé e coragem? Deixe seu comentário abaixo. Compartilhe sua experiência. Juntos, podemos inspirar uns aos outros e mostrar que viver a fé, sem medo, sem barreiras, é possível. Se ainda não é inscrito no canal, não perca a chance de acompanhar mais histórias que fortalecem e edificam. Inscreva-se agora e ative as notificações para não perder nenhuma atualização.